Olá, agora vamos entrevistar uma paciente fictícia chamada Mônica, em uma situação de muita raiva, e vamos tentar, através da descoberta guiada, ajudar a paciente a olhar a situação de uma outra perspectiva. Mônica, você me disse que você está com muita raiva daquela situação que está se repetindo na sua família. Você pode me contar o que foi que aconteceu nessa semana? Pra variar, a minha irmãzinha, de irmãzinha já não tem nada, ela tem quase minha idade, a protegidinha da minha mãe, ela não faz nada em casa. Chega, põe a mochilinha dela da faculdade no nosso quarto, já põe as coisinhas dela no lugar, já toma o banhinho dela e vai dormir. Nisso, eu já escutei um monte da minha mãe, que eu tenho que ajudar mais em casa. Eu chego super cansada, porque eu trabalho com meu pai. E não é fácil trabalhar com meu pai. E ela lá, bonitinha, dorme final de semana, ela fica fazendo os trabalhinhos dela. Minha mãe não cobra nada dela. Eu tenho que ajudar a cozinhar, tenho que ajudar a limpar a casa, sabe? Eu estou entendendo que é uma situação que te causa muita raiva, porque você sente muita injustiça, muita diferença no tratamento entre você e a sua irmã, no tratamento que vocês recebem. É, e sempre foi assim, sabe? E como é que você lidou com essa situação? O que aconteceu essa semana que deixou com muita raiva? Isso aconteceu e você reagiu como? Ai, não tenho paciência, né? Então, assim, quando a minha mãe pede pra fazer as coisas, eu já maio porta, sabe? Falar, ai, como você me enche o saco. Então, os pensamentos que vêm são: minha mãe me enche o saco. O que mais que você pensa nessa hora? Ai, que a bonita lá é protegida, que eu queria descansar. Então, tem uma série de pensamentos que fazem com que você sinta muita raiva e você acaba batendo porta, meio que brigando. E aí, como é que sua mãe reage nessa situação? Ah, às vezes ela me ignora, porque ela fala, eu já tô acostumada, eu vejo ela falando meu pai, eu já tô até acostumada com o jeito dela, mas ela não para de pedir, né, porque... E qual é o pensamento que te deixa com mais raiva? Ela é protegida, ela vem minha mãe de novo. É essa coisa de eu não poder chegar em casa e fazer as minhas coisas, ter que fazer as coisas dela primeiro. Você está me dizendo Ela que não me deixa em paz. você tem um pensamento que é: eu não tenho o direito de fazer minhas coisas. E tem essa necessidade de também poder descansar e de também poder ter um tempo para fazer suas coisas. É isso mesmo. Ok. Então, qual seria exatamente a sua meta nessa situação? O que você gostaria que acontecesse? Ai, ontem foi uma maravilha. Que ela demorou pra chegar, que ela e meu pai passaram lá no mercado, sei lá onde que passaram lá, daí eu fiquei sozinha. Ai, de chegar em casa, sabe? E antes de ir fazer qualquer coisa, ou na cozinha, ou na casa, de jogar minhas coisas, deitar na cama e ficar lá um tempão, sabe? Sem fazer nada, mexer no celular, porque não pode vir mexer no celular, que já chama pra fazer coisa. É isso. Então você quer um tempo para relaxar depois que você chegar do trabalho, para você descansar. É isso que você quer. Ok. Agora, só para entender um pouquinho melhor, Mônica, de onde você acha que vem essa diferença que sua mãe faz? Por que ela pede as coisas para você e não pede para sua irmã? Ai, porque ela é puxa-saco da minha mãe, sabe? Então, assim, mamãezinha pra cá, mamãe, ainda chama de mamãe, e fica puxando o saco, e senta, e fica contando as coisas pra minha mãe. Ai, não tem paciência. Então, ela e sua mãe têm uma relação bem próxima uma com a outra. Ai, acho demais. Ok. Além disso, o que mais está envolvido nessa situação? Assim, vocês duas chegam no mesmo horário? Vocês duas trabalham no mesmo tanto? Como é que é isso? Eu chego em casa... tem dia que meu pai deixa eu sair mais cedo. Eu entro um pouquinho mais... Eu saio entre 4 e 4 e meia, mais ou menos, né?
E quando eu entro cedo, eu consigo sair esse horário. E aí ela chega do trabalho dela, que ela não trabalha com a gente lá, ela chega entre 5h30 e 6 horas até chegar em casa, e logo a van já passa a pegar pra ela ir na faculdade. Ela faz faculdade, então. É, em outra cidade. Então, você acha que esse fato de ela estudar e fazer faculdade à noite tem alguma coisa a ver com essa diferença que sua mãe faz entre vocês duas? Acho que se fosse eu, não ia ser assim. Uhum. Acho que se fosse eu, mesmo assim, ia encher o saco. Okay. Eu percebi então que para você o que fica realmente é a ideia de que sua mãe te trata diferente, mas o que você realmente gostaria nesse primeiro momento é de ter um tempo para relaxar quando você chega em casa. O que nem ela tem. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve conflitos com sua mãe no passado? Como é que você costuma resolver isso? Conflitos que não tenham a ver com a sua irmã, particularmente. Questões de outra ordem. Como é que você consegue resolver isso com sua mãe? Eu sempre brigo. O meu pai sempre briga com ela, eu sempre brigo com ela. Ela fala assim, é seu pai. Essas coisas, sabe? Já, desde criança. Então a gente está falando de uma situação meio crônica, assim, que está se arrastando já há bastante tempo. Sabe? E isso está te cansando, você não quer mais isso, pelo que eu entendi. Eu não quero mais. Eu não tenho nada a ver com a minha mãe, então não dá certo. Ok. Agora, quando a gente olha para o que você quer e a gente olha para a maneira como isso tudo vem acontecendo ao longo dos anos, né, a impressão que fica é de que as coisas não têm funcionado muito bem. Minha mãe, ela, né, precisa mudar, porque assim, ela é muito certinha, muito perfeccionista, ela não relaxa, sabe? Então, coisa da casa, assim, não pode ser do meu jeito ou de qualquer jeito. Tem que ser do jeito que ela quer. Eu percebi que com a sua mãe as coisas nunca funcionaram muito bem. Vamos olhar um pouquinho então para os seus relacionamentos fora da sua família. Quando você tem dificuldades ou você quer negociar alguma coisa com pessoas ou no seu trabalho ou quando você estudava, como é que você fazia isso? Depende da pessoa. Vamos pensar numa situação que tenha funcionado. Tá. Uma situação que você acabou conseguindo uma coisa que era importante para você. Como é que você fez? Bom, com meu namorado mesmo. A gente tá junto há um tempo também. E a gente sempre brigou demais. E aí teve um momento que a gente precisou sentar e conversar. Era vai ou racha, sabe? Aí ele falou que ele começou conversando, que não estava bem, já me subiu, sabe? Mas aí eu escutei. Deixa eu ver o que ele está querendo dizer. Então o primeiro passo foi conseguir ouvir, conseguiu escutá-lo. Mesmo a contragosto, escutei, porque ele é uma pessoa que eu gosto muito dele, sabe? Então, como você queria preservar aquele relacionamento, você teve esse pensamento. Estou com muita raiva, mas preciso escutar o que essa pessoa tem para me dizer. Como é que foi depois? E aí ele tinha razão, né? Nas coisas que ele estava falando, que normalmente eu não escutava mesmo. E aí eu não concordei com tudo. Né? Acho que tem coisa lá que ele exagerou também, mas algumas coisas que ele tinha razão eu acabei mudando também. E qual foi a repercussão disso no seu namoro? Você falou que estava prestes a terminar. Como é que isso ajudou o seu namoro? Ele reclamou muito que eu gosto das coisas tudo do meu jeito. Né? Então, onde ia sair, era eu que decidia. Na verdade, eu controlava até... Às vezes eu ainda faço isso, de controlar a roupa dele, o jeito dele, sabe? E aí eu me policiei um pouquinho mais. Eu acho que eu ainda faço, mas perto do que era, tá melhor. E aí ele foi ficando também mais carinhoso, mais afetivo comigo, porque antes ele me dava umas patadas também, sabe? Então, você está me dizendo que
como o seu namoro era uma coisa importante que você queria preservar, você conseguiu começar a fazer uma coisa que você não estava fazendo, que era escutar o seu namorado e até reavaliar algumas coisas, né? E isso te ajudou a chegar na sua meta, que era continuar namorando, manter aquele relacionamento importante. E agora a gente está numa situação muito difícil, talvez mais difícil ainda, que é você conseguir um tempo para relaxar. Mas a relação com sua mãe já é complicada já há bastante tempo. Quando a gente para pensar nisso que funcionou com o seu namorado, você acha que de que maneira a gente poderia aplicar um pouco disso no relacionamento com sua mãe, ou nessa situação específica de ter um tempo para descansar? Na verdade, eu não sei porque que minha mãe quer que eu já faça logo, sabe? Você falou que com o seu namorado você conseguiu colocar esse pensamento, essa atitude. Preciso escutar um pouco, deixar essa pessoa falar um pouco. Na verdade, eu nunca perguntei pra minha mãe por que ela quer que... Porque quando ela vê eu deitando na cama pra pegar o celular, ela já chama. E aí você já reage... daí... Ou eu já faço logo, ou eu tranco a porta falando me enche o saco. E aí você, de alguma maneira, acha que ela faz isso por uma série de motivos. Mas vocês nunca chegaram a conversar um pouco sobre isso, conversar com mais... Não. Nunca. E aí? Se a gente for parar para pensar um pouco nisso, qual que você acha que poderia ser um pequeno próximo passo que você poderia dar? Só para a gente tentar entender melhor o que está acontecendo com a sua mãe. Quando a gente sai, que não está em casa, eu tenho mais paciência. E aí é uma hora que a gente consegue, assim, não ter uma relação assim, mas a gente consegue conversar de outras coisas. Então você está me dizendo que na hora H é muito difícil. Mas se você pensasse em falar um pouco sobre isso numa situação mais neutra, o que você perguntaria para sua mãe, por exemplo? Uma das perguntas, por que ela protege a minha irmã? E ligado a isso, por que ela não me deixa descansar? Um pouquinho que seja. Então, você gostaria de saber por que não dá para você descansar um pouco quando você chega em casa? Por que tem que ser na hora dela? Entendi. E fazer essa pergunta num momento mais neutro pode ser algo mais viável para você? Eu acho que sim. Na hora nem eu nem ela, a gente não ia conseguir conversar disso. Com o seu namorado, essa atitude de eu preciso escutar, preciso entender um pouco melhor, se eu quiser manter esse relacionamento, funcionou. A gente não sabe muito bem se isso pode funcionar com sua mãe ou não, né? Porque você acredita que ela protege sua irmã de qualquer maneira e que sua irmã é protegidinha. Mas você quer um tempo para descansar. Como é que a gente pode descobrir se isso pode funcionar ou não? Eu acho que podia tentar. Não sei se vai dar certo, mas podia tentar. A gente não tem muita bola de cristal. Pode ser que não dê muito certo, mas pode ser que dê certo. Talvez a gente tenha 50% de chance que dê certo ou que não dê certo. Principalmente se a gente pensar que a meta talvez não seja que sua mãe deixe de proteger a sua irmã. A sua meta é uma meta menor, é só de conseguir um tempinho para descansar. Eu queria entender por que a criatura não deixa eu chegar em casa, deitar um pouco na cama. Por que tem que ser na hora dela? Ok. Então, a gente chegou à conclusão de que você tem esse pensamento de que a sua mãe protege a sua mãe, que ela não tem te encher o saco novamente, e que tem algumas atitudes de que eu preciso entender um pouco melhor, que podem talvez ajudar. E você está disposta a tentar pensar um pouco mais nisso e a gente pensar em abordar a sua mãe de uma maneira diferente. Eu acho que sim. Já está na hora de perguntar mesmo, porque tá ruim desse jeito, sabe? Então... Como vocês puderam perceber, no processo de descoberta guiada, quando se envolve raiva, tem muitos valores que estão envolvidos. E o que vale a pena a gente tentar focar realmente é onde a pessoa quer chegar e que outras estratégias ela pode utilizar para conseguir o que ela não está conseguindo. Um erro muito frequente que os terapeutas cometem é entrar nessa questão de quem está certo ou quem está errado, ou do que é justo ou injusto. Porque como isso depende de valores,
vai sempre ter um ponto de vista que é válido por parte da pessoa. Então a melhor estratégia é a gente observar a eficácia e que maneiras alternativas a gente tem de conquistar o mesmo objetivo.